O mistério da palavra vai ser entregado aqui nessa noite. E quem quiser receber, receba de graça. Amém? Lucas 8, 26 diz assim a palavra do Senhor: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Igreja, repita comigo: a minha imagem não será destruída. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite que não seja eu, Samuel, pregando a sua palavra, mas que seja o Espírito de Deus tomando a minha boca para falar com a tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, se assenta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando Deus separa um momento para criar toda a terra e tudo que nela há, Deus, Ele trabalha com processos. Deus separa cada dia para cuidar de uma determinada parte da criação da terra. Nós sabemos bem, lendo Gênesis capítulo número 1, que no sexto dia Deus cria o homem, Deus gera a Adão. E quando Adão é criado, na criação de Adão, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A criação mais perfeita de Deus nessa terra é o homem, porque toda a criação Deus ordena, mas quando Deus cria Adão, Ele molda. A Bíblia diz que Ele pega do barro e forma o homem com as suas próprias mãos. Então nós entendemos aqui que Deus tem um tratamento especial para com o homem, maior do que com a terra seca, maior do que com os mares, maior do que com os animais que se rastejam, ou dos que andam, ou dos que voam, ou dos que nadam. A criação, o homem, faz parte da obra mais prima da criação de Deus. E a Trindade, porque Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos, ele é um verbo em ação plural, que é façamos, traz-nos um entendimento de pluralidade, que não é só uma pessoa que faz, mas são mais de uma pessoa. Nós entendemos aqui que é a Trindade que faz o homem, que desenha o homem, que forma e cria o homem. Então, o homem, eu, você, o ser humano, é uma criação feita pelas mãos da Trindade. E se não bastasse isso, não somente uma obra da Trindade, mas uma obra que é conforme a imagem e segundo a semelhança de Deus. Se você hoje chegou com baixa autoestima, eu não sou coach, mas eu sou pregador da palavra. E a palavra diz que eu sou segundo a imagem conforme a semelhança de Deus. Então você é uma criatura semelhante com Deus, tá bom?
Deus se espelhou nele mesmo para te criar, tá bom? Só que o que eu acho interessante é que o diabo, quando ele tem a queda dos céus, juntamente com uma grande parte do céu, dos anjos que consigo foram, eles não têm outro objetivo senão lutar contra a criação de Deus. Isso não é o mérito da questão da mensagem, mas se você perceber, até a obra maligna do fim dos tempos é uma imitação barata do que é Deus. Você vê, lendo Apocalipse, que existe uma trindade diabólica: a besta, o falso profeta e o anticristo. Então, o diabo sempre vai querer distorcer aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Então, o diabo se coloca numa imagem barata do que é Deus, e o diabo quer distorcer aquilo que Deus fez. Pois bem, em Lucas capítulo 8 e também em Marcos capítulo 5, Jesus, ele chega até a Decápolis. Decápolis é um conglomerado de 10 cidades romanas, e estas cidades são constituídas por 10 cidades, a Decápolis, porque a própria palavra no grego deca, 10, e polis, cidade. Então a Decápolis é formada por 10 cidades. Uma dessas cidades é chamada de Gadara. Essa é a cidade que Jesus adentra e vai por um propósito, por um feito. O que eu acho lindo e interessante é que quando Jesus entra na cidade de Gadara, ele desce para a terra. A Bíblia diz que alguém saiu ao encontro dele. Entende aqui que Jesus chegou até o local, mas tem alguém que veio de encontro. Esse encontro, quando nós tratamos da ação do encontro, sempre será uma via de mão dupla. Se eu marco um encontro com Deus, hoje eu vou para o culto, eu venho até a igreja, mas Deus também vem para se fazer presente. Se eu marco um encontro com o pastor Alain, nós dois vamos em direção a um destino semelhante, porque é um encontro, é uma via de mão dupla. Jesus desceu até a cidade de Gadara, mas quando a Bíblia diz que saiu-lhe ao encontro, significa da mesma forma que Jesus está indo para um caminho, há um homem que está indo para o mesmo caminho, porque há um encontro. Esse homem estava possesso de demônios. Esse homem estava possesso de demônios. E eu quero ler aqui com vocês as características do que era esse homem. Marcos capítulo 5 vai narrar a mesma história de Lucas capítulo 8, e o versículo 4 é o que diz: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Olha o versículo 5: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha que interessante, o homem possesso de demônios só causa dores a si mesmo. O homem possesso de demônios só causa problema para ele mesmo. O que eu entendo aqui? O objetivo dos demônios é destruir a imagem da criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que a Trindade fez o homem, e o inimigo, os demônios, o inimigo das nossas almas quer destruir aquilo que Deus fez. Já dizia Jesus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Só que eu gosto da vírgula, porque depois da vírgula diz Jesus: mas eu vim. O primeiro mistério é porque Jesus veio. Por quê? Quando Adão e Eva pecam, eles dão legalidade para a morada do diabo e seus demônios e a cirandação deles na terra. Só que Jesus fala: o inimigo veio, ele está presente, o inimigo está presente na terra. Ele diz: ele veio para matar, roubar e destruir. Só que depois da Bíblia, Jesus disse: eu vim. Aí está o primeiro terror dos demônios. Por quê? Porque até um certo momento a pessoa de Jesus não estava na terra,
Então o diabo achou que podia se andar com a humanidade. Só que Jesus brada para todo mundo ouvir: eu vim. E não somente veio, mas ele diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Sabe o que Deus quer dizer para a vida de alguém? O demônio quer matar, roubar e destruir, mas Jesus quer o inverso do que o demônio quer. Ele quer que você tenha vida, e vida em abundância. Entende aqui que qualquer ação do demônio é para destruição? Matar, roubar e destruir. Matar, tirar a vida, roubar aquilo que você tem e destruir, acabar com todos os seus sonhos, todos os seus projetos, toda a sua imagem. Mas Jesus veio para nos dar vida, e não somente vida, vida em abundância. Se alguém gosta de profecia, vai pegar, porque Deus não quer só você vive, mas Ele quer que você viva em abundância. Ele não quer que você viva uma vida xoxa, Ele quer que você viva uma vida em abundância. Ele não quer que você viva no mínimo, Ele quer que você viva em abundância. Ele não quer sua casa somente de pé, mas Ele quer sua casa em abundância. Eu não sei quem vai pegar, mas como a palavra de Deus, eu preciso dizer: Deus tem vida em abundância para alguém nesta casa, nesta noite de quinta-feira. E eu profetizo abundância sobre a sua casa, abundância sobre a sua vida, abundância sobre os teus negócios e abundância sobre o teu lar. Quem é essa lista aqui nessa noite? Os demônios querem destruir aquilo que Deus fez. É por isso que a Bíblia diz que ele possesso, primeiro, de dia e de noite, nos deixando entender o que? Ele não dorme. Está aí algo que o inimigo faz muito hoje em dia: tira o sono, traz a insônia. Esse homem possesso por demônios, ele não tinha descanso. Ele não tinha descanso, porque a Bíblia diz que de dia e de noite ele andava clamando pelos montes, e clamor é clamor a Deus, é grito, é importunação, é desespero pela agência dos demônios dentro dele. Então ele clama de dia e de noite, ou seja, ele não tem descanso, ele não dorme, ele não sabe o que é ter uma boa noite de sono, porque os demônios nem dormir eles deixam. Aí que interessante, uma pessoa que não dorme nem de dia e de noite, já veio com o rosto desfigurado. Graças ao bom Deus, eu não passei por essa situação, mas vivendo nos Estados Unidos, eu por cerca de 1 ano e meio trabalhei pelas madrugadas, e estudava, fazia teologia pela manhã. Então eu sei que não era a situação desse demoniado, graças ao bom Deus, mas eu sei o que é passar alguns dias com poucas horas de sono, ou até mesmo sem sono. O seu rosto começa a ficar desfigurado, as pálpebras do seu olho começam a sofrer, as olheiras começam a crescer, e a sua visão, e até mesmo o seu ânimo sai, porque você não tem uma boa noite de descanso, você não consegue produzir aquilo que você deveria produzir, porque você não tem uma boa noite de descanso. É o que o homem vivia, ele não tinha uma boa noite de descanso. E eu sei que hoje, no contexto atual, muitas pessoas, por preocupações, por importunações espirituais, ou por ansiedade, depressão, tristeza, ou preocupação do que vai acontecer amanhã, não conseguem dormir. Mas eu, como profeta de Deus, tenho que vir aqui dizer: eu declaro que toda insônia, toda ansiedade no sono, toda importunação maligna nas suas noites serão quebradas pelo poder da glória de Deus, agora, em nome de Jesus. Faz o 7º dia, ele declara descanso. Olha que interessante, o primeiro dia do trabalho de Adão e Eva não trabalharam, foi descanso. O 7º dia foi descanso, porque Deus prefere alguém saudável descansando do que trabalhando mais doente. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A obra pode parecer pesada, mas com Jesus fica leve, e você encontra descanso. É por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faz-me repousar, ou descansar, ou habitar em pastos verdes, e me guia até as águas tranquilas. Deus se preocupa com o seu sono,
Deus se preocupa com o seu descanso. Não deixa o real, não deixa a moeda tirar o seu descanso, porque antes de Deus enviar Adão e Eva na terra, Deus já preparou o gado, as frutas, a plantação. Sabe o que Deus estava dizendo? Antes de eu te colocar no lugar, a provisão chega primeiro. Tem gente que não pegou isso aqui. Antes de você chegar no lugar, a provisão chega primeiro. O endemoniado vem de encontro com Jesus. E a Bíblia diz que a possessão demoníaca do homem era tão evidente porque fala sobre isolamento social, em sua força sobre-humana e suas tendências autodestrutivas. Ele não dormia, ele passava nos montes dia e noite, isolado, e se cortava com pedras. Então ele estava acabando com o sono dele, ele estava acabando com o ambiente social dele, e ele estava acabando com o seu corpo, se cortando, se machucando. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, versículo 27, que um tempo ele já tinha muitas coisas. Por um tempo ele já teve possessão de coisas. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nestes versículos 26 ao 29, a Bíblia diz que havia um tempo que ele já teve algo, ele já teve coisas. Esse era o seu passado. Foi um passado de sucesso. Ele teve bens, ele teve recursos, ele teve alegria. Só que a Bíblia diz que o seu presente agora, ele não se vestia, não habitava em casa, vivia em túmulos e era impelido pelos demônios para o deserto. Olha aqui, o cabra não dorme, o cabra vive sozinho, o cabra vive se cortando, não tem roupa para se vestir, glória a Deus, não tem paz interior ou paz espiritual, não tem uma habitação como um lar, porque não havia casa, e ele, onde ele morava, ou melhor dizendo, onde ele passava o seu tempo para tentar buscar um sono? Túmulos e deserto, túmulos e deserto, túmulos e deserto. Então o sofrimento desse homem é em todas as áreas, porque o inimigo, quando ele entra na vida de alguém, ele não quer destruir uma coisa, ele quer destruir todas. Alguém pode dizer, mas o inimigo tem umas causas específicas. Ele tem, que é uma brecha. Ele acha uma brecha para entrar na sua vida e destruir ela por completo. Ele entra numa área para depois, como uma doença, como um câncer, corroer todo o corpo, toda a vida, toda a história. E olha que interessante, não tem veste, não tem onde morar, passa o tempo nos montes, nos túmulos e no deserto. O que eu acho interessante é que a Bíblia, quando vai falar sobre a trajetória do endemoniado, sempre trata do singular. Mesmo que a Bíblia diz que era uma legião, e quando a gente trata de legião, a Bíblia, quando fala de legião, é de no mínimo 100 a 200 homens. Quando a Bíblia trata sobre uma legião de soldados, é no mínimo de 100 a 200. Então você já tem uma noção de quantos demônios mais ou menos habitaram esse homem. E quando fala da ação dos demônios, não fala no plural, fala no singular. Sabe por quê? Os demônios trabalham em unidade. Olha o mistério. Os demônios trabalham em unidade. Pode ser que a igreja no globo esteja dividida, mas o inferno trabalha com unidade. Os demônios trabalham para a mesma causa: matar, roubar e destruir. Eles trabalham em conjunto para a destruição daquilo que Deus fez. Olha que interessante. Às vezes por tão pouco a gente perde a unidade na igreja, às vezes por tão pouco a gente perde a unidade no casamento, às vezes por tão pouco a gente perde a comunhão e unidade no trabalho. Mas os inimigos, pode acontecer o que acontecer, os demônios estão trabalhando juntos. Sabe por quê? A vontade deles de destruir é grande. A vontade deles de entrar na sua vida e destruir por completo é grande. E eles sabem que já não tem tanto poder. Então, desunido, menos ainda. Eles se unem. E a Bíblia diz que quando vai o endemoniado até o encontro de Jesus, é no singular. Ele se encontra com Jesus. Só que sabe o que eu acho interessante? Como é que o demônio vai ao encontro de Jesus sabendo quem Jesus é? Como é que o demônio transita o homem até Jesus sabendo quem Jesus é? E olha que interessante,
pede misericórdia. Olha o versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha que interessante, o demônio vai ao encontro, o demônio se prostra, ele afirma a divindade de Deus e pede misericórdia. Sabe por quê? Porque todo o poder das trevas está sujeita a Jesus. Alguém pode não entender isso, mas eu vou dar ênfase para o mistério da palavra que Deus mandou no meu coração. Qualquer força maligna contra a sua casa está sujeita ao poder de Jesus. Qualquer obra maligna contra o teu casamento está sujeita ao poder de Jesus. Qualquer obra maligna contra os teus filhos está sujeita ao poder de Jesus. Sabe o que eu vim dizer aqui? Talvez o demônio pegou para se andar na sua casa. Talvez o demônio pegou para se andar na sua saúde. Talvez o demônio pegou para se andar sobre a vida dos seus filhos. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Quando eu chego, o demônio vem de encontro, o demônio se prostra, o demônio afirma a minha divindade, e o demônio vai ter que pedir misericórdia, porque quando eu chego, o poder está sobre a minha cabeça. Vamos aprender. Eu estou pregando aqui, mas eu não estou empoderando o demônio. Eu estou falando, o demônio tem poder, mas Jesus tem todo o poder. Alguém está entendendo isso aqui? O demônio tem poder, mas Jesus tem todo o poder. Talvez você chegou nessa quinta-feira dizendo assim: estou sendo judiado, eu estou sendo judiado, minha vida não vai para frente. Eu tenho um convite para você: chama Jesus, porque com Jesus o demônio vem ao encontro, ele se prostra, ele afirma a divindade, ele ainda pede misericórdia. Qualquer força maligna está sujeita ao poder de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sabe o que eu vim pregar aqui? Que o Jesus que eu sigo está acima de todo principado e de toda potestade. Então sabe o que eu quero dizer como profeta? Não tem tranca-rua, não tem obras de macumbaria, não tem obras de feitiçaria que não saia, não se prostra, não afirma a divindade e não pede misericórdia perante o poder de Jesus. Quer uma dica do pregador? Chama Jesus para a sua casa, chama Jesus para a sua vida, chama Jesus para o teu ministério, porque todo o poder foi dado a ele. Mateus capítulo 28, Apocalipse capítulo 1, versículo 18 vai dizer que Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Mateus capítulo 28 vai dizer no versículo 10, versículo 18, todo o poder foi me dado. Jesus tem todo o poder. Em qualquer situação, Jesus tem todo o poder. Nós sabemos bem que, lendo este capítulo, Jesus vai libertar esse homem, mesmo os demônios pedindo misericórdia. Irmão, olha que mistério. Os demônios estão pedindo misericórdia para Jesus, e às vezes nem a gente pede. Vai doer, mas vai curar. Nós precisamos voltar a ser dependentes de Jesus. Nós precisamos voltar a ter uma oração de arrependimento. Nós precisamos voltar a ter um coração contrito perante Deus. Se até os demônios clamam por misericórdia, quem sou eu, irmão? Os demônios são rival, irmão. A gente está no time de Jesus, a gente está fechadão com Cristo. Pede misericórdia para Ele e responde, filho. Agora, olha que interessante. Sabe o que é o maior testado da vitória de Jesus nessa história? A legião fazia o homem viver no deserto e em túmulos. Repita comigo: deserto, e túmulos. Os demônios faziam o homem habitar em desertos e em túmulos.
tanto o deserto quanto os túmulos nos passam um entendimento do que o inimigo quer fazer. Primeiramente, deserto é lugar do quê? Sinônimo de sequidão. Deserto é lugar de fome. Deserto é lugar de isolamento. O inimigo quer levar o homem para o deserto, porque ele sabe que no deserto o homem vai estar só, que no deserto o homem vai passar fome, no deserto o homem vai passar por sequidão. O diabo achou que levando esse homem para o deserto ia acabar com ele, mas sabe o que Jesus faz? Mateus capítulo 4, o Espírito do Senhor guiou Jesus para o deserto. No deserto, o inimigo tenta Jesus por 3 vezes. Depois de 40 dias de jejum e consagração, o diabo vem e tenta Jesus por 3 vezes, mas por 3 vezes Jesus vence o diabo, dizendo: está escrito. Repita comigo: está escrito. O diabo traz o homem de Gadara para o deserto, achando que no deserto é o local de vitória para ele, mas mal sabiam eles que no deserto foi o primeiro lugar que na terra Jesus derrota o diabo. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui nessa noite? O lugar que o diabo achou que iria te derrotar, a localidade geográfica que o diabo achou que ia te derrotar, é nesse local que Jesus, através da palavra, vai decretar vitória sobre o diabo. Alguém não pegou isso aqui, mas eu vou mastigar o mistério da palavra para você sair daqui com um poço de bênçãos. Aonde o inimigo escreveu atestado, é a derrota dele, é lá que Jesus vai bradar. Alguém pode ter dito para vocês: vai para Assis, você vai morar em Assis, aquela terra não é boa não, filho, aquela terra não tem jeito não tem crescimento, mas é no local que o inimigo achou que iria te derrotar, que Jesus vai dizer: é no deserto que eu vou vencer, é no deserto que eu vou vencer, é no deserto que eu vou vencer. Lembra que eu pedi para você repetir? Aonde o inimigo levava ele? Desertos e túmulos. Deserto e túmulos. Primeiro lugar, deserto. O inimigo achou que no deserto a derrota dele, mas no deserto foi a primeira prova que Jesus venceu no seu ministério. No deserto. Segundo, túmulo. O inimigo, os demônios acham que levando este homem gadareno nos túmulos ia mudar o mindset dele. O que é mindset? É mentalidade, é percepção de mentalidade, percepção de mentalidade. Ele acha que levando o homem para os túmulos, o ambiente ia contaminar ele. Por quê? Túmulo é ambiente do quê? De morte. Túmulo é lugar de sepultamento. Túmulo é lugar de ponto final. É onde é dali e já era. Então os demônios achavam que levando esse homem para o túmulo, ele está ambientado com o espírito de morte. Eles achavam que levando esse homem para os túmulos, para os sepulcros, ele ia viver pensando em morte, convivendo com morte, olhando para a morte. Só que sabe o que eu acho interessante? Apocalipse capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus tomou, Jesus desceu e tomou a chave do inferno e a chave da morte. Jesus tomou a chave do inferno e a chave da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, a Bíblia diz: aonde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então pega isso aqui. O inimigo achou que no deserto ele
ficar ambientado com pensamento de sequidão e fome. Mas no deserto é o primeiro local que Jesus derrota o demônio, a primeira derrota do inimigo. Enquanto o inimigo achou que ia vencer no deserto, Jesus dá no deserto. Está escrito, está escrito e está escrito. E falando isso, o diabo sai. E o que acontece? Mateus capítulo 4 diz que quando o diabo sai, Deus envia o anjo para alimentar Jesus em meio às feras. Sabe o que Deus está dizendo? No local de deserto, o inimigo achou te matar, mudando o seu pensamento, te deixando um pensamento de pobreza, de miséria, de sequidão e de fome. É nesse lugar que Jesus vai enviar os anjos para te alimentar em meio às feras. Ah, meu Deus do céu, alguém não pegou isso aqui, mano? Eu não sei se você está precisando de provisão, mas eu preciso. Então vou liberar de novo. No local que o diabo achou que ia mudar sua mentalidade para uma mentalidade de sequidão, de fome, de isolamento, é nesse local que Jesus vai enviar anjos para te alimentar em meio às feras. E no sepulcro, mentalidade de morte, de fim. O que a Bíblia diz? Primeiro, Jesus tomou a chave da morte. Então 1-0 para Jesus. Segundo, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Por quê? Graças nós damos por Jesus que venceu. Então o que acontece aqui? O diabo perdeu no deserto e no sepulcro. O diabo perdeu no deserto e no sepulcro. Enquanto o diabo trabalha, maquina, faz estratégia para matar alguém em região de morte, sabe o que Jesus está dizendo? Você pode estar até em um local de morte, mas o espírito da morte não vai bater na tua porta, porque na tua porta está uma marca, está uma marca, está uma marca. Eu não sei se alguém conhece essa marca, mas eu conheço. Sabe qual que é essa marca? É a marca do sangue do Cordeiro. Sabe o que Deus sopra no meu ouvido nessa noite? Talvez a região é de morte, talvez o contexto é de morte, talvez você olha para a direita tem morte, para a esquerda tem morte, para norte tem morte, para sul tem morte, mas Deus está dizendo: eu tomei a chave da morte, eu tomei a chave da morte. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? O ambiente é de morte, mas você vai sair com vida. O ambiente é de pobreza, mas você vai sair com abundância. O ambiente é de fome, mas você vai sair saciado. Por quê? Por causa da palavra, por causa da palavra, por causa da palavra. O inimigo pode ter preparado cilada para você morrer de fome, de isolamento, de tristeza, de mentalidade de morte, de depressão, de ansiedade. Mas Jesus está dizendo: o local não vai te contaminar, o local não vai te contaminar. O céu e calador que ai meu Deus, irmão, eu consigo ver nos meus olhos espirituais uma nuvem sobrevoando. Eu consigo ver a olho aberto como nuvens pairando nessa igreja, dizendo a mesma coluna de noite, de dia, que profetizava o povo de Israel. Ó, eu estou guiando essa coluna que está aqui hoje, te guiando, te guardando e te dando refúgio. Um ambiente de seco, um ambiente de fome, um ambiente de pobreza, um ambiente de morte, mas nenhuma dessas síndromes vai te alcançar. Sabe o que eu estou falando no meu ouvido? Síndrome. Eu estou quebrando síndrome nessa noite. Já vou chamar, tá? Você não escapa de mim hoje não, tá? Que você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Quando Jesus tem um diálogo com os demônios dizem: o que você veio fazer aqui? Eu vim de encontro, mas não tinha hora marcada. O que aconteceu? Eles pedem misericórdia. Versículo 31, que vai dizer a palavra do Senhor: e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Sabe por quê? Abismo é lugar de demônio. Abismo é lugar de demônio. Jesus permite
esses demônios serem transferidos para os porcos. Só que olha que interessante, quando eles são transferidos para os porcos, toda a manada de porcos caem, se jogam do monte. Sabe o que é isso? É Jesus lembrando para ele o seguinte: o seu local é no abismo. O seu lugar é no abismo. Sabe o que Jesus está gritando para a vida de alguém aqui? Lugar de demônio não é na sua vida, é no abismo. E sabe qual é o recado para o diabo hoje? Eu vou te relembrar, diabo, aonde você pertence, tá? Porque não é na vida dos meus filhos, não, é no abismo. É no abismo. É o que é interessante, quando os demônios são transferidos para os porcos, imediatamente os porcos saem correndo para o abismo. Porque Jesus queria lembrar ao demônio: você veio se andar, né? Mas eu vou mandar você de volta para o lugar que você nunca tinha que ter saído. Abismo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje? Eu vou tirar aquela tormentação, aquela opressão da sua casa e vou lembrar para aquele demônio da onde que ele veio. Eu vou lembrar para ele da onde ele veio. Ele vai voltar para o abismo, porque o sangue de Jesus já está marcado na sua porta. Irmãos, o que eu acho lindo na história é que o homem é liberto. O homem é liberto. Mas no versículo 35 ao 37, a cidade não compreende o que Jesus fez ali. Decápolis é uma região gentia, composta por romanos. Até por isso que tinha porcos na região, porque judeus, eles não tratam com porcos, que segundo para eles é imundo. Então a região é gentia. Jesus opera no meio dos gentios. Esse homem é liberto, mas as pessoas estavam mais preocupadas com os porcos que morreram do que com o homem liberto. Ou seja, o homem quebrando cadeia, passando dia e noite no monte, no deserto, nos túmulos, todo mundo largou, mas os porcos morrendo, todo mundo se preocupou. Sabe o que é isso? Tem pessoas que não recebem aquilo que Deus tem para elas, porque elas se preocupam mais com coisas físicas do que com coisas espirituais. Irmão, eu não vou deixar vocês perderem isso aqui hoje. O mundo espiritual é real. Pode ser que, essa igreja, não que eu conheço o pastor Alan, mas pode ser que há igrejas que têm pregado hoje em dia e parece que não tem mundo espiritual, mas existe um mundo espiritual. E vou falar mais: o mundo espiritual é mais real do que este púlpito, é mais real do que esses ventiladores que você vê, é mais real do que a sua mão que você enxerga com seus próprios olhos. Esse é o mundo real, é mais sério, é mais real até mesmo do que aquilo que você vê, porque o mundo espiritual antecede o mundo físico. O mundo espiritual antecede o mundo físico. E é o que acontece: as pessoas da cidade preferem se preocupar com os porcos mortos do que com o homem com a vida restituída. O homem talvez não se sentiu à vontade na cidade. O homem chega para Jesus e diz assim: Jesus, deixa eu te seguir. Sabe o que Jesus disse? Você não vai me seguir fisicamente, você vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque o testemunho que você carrega vai transformar essa cidade. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia vai dizer, depois do versículo 37, Deus diz: fica. E a partir daquele momento, aquele homem desvendou toda a cidade, pregando e mostrando o que Jesus fez para a vida dele. Sabe o que eu quero profetizar nessa noite aqui? O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que talvez as pessoas não vão aceitar, mas aonde você caminhar, você vai carregar o testemunho que Jesus gerou no seu coração. Eu não sei quem gosta de receber testemunho, mas eu gosto de viver das maravilhas de Deus. Então já peguei para mim, eu vou declarar para a sua vida: a partir de hoje você vai ser um testemunho ambulante. A partir de hoje você vai ser um testemunho ambulante. As pessoas de Assis vão olhar para você e dizer: eu não te conheço, porque ontem você era de um jeito, agora você está de outro jeito. Você vai dizer: é porque eu conheci o Jesus. É porque eu conheci o Jesus que me encontrou. Eu não tinha verso. Eu passava os dias no monte, passava os dias no deserto, passava os dias no sepulcro. O demônio
o demônio me fazia acordar, o demônio não me dava paz, mas de repente ele disse: sai, sai, sai. E quando ele falou sai, eu fui restituído. Eu trouxe uma palavra para alguém aqui hoje: tem restituição para a sua casa, tem restituição para a sua família, e tem restituição para o teu ministério. Aquilo que o inimigo declarou como morte, Jesus está dizendo: fique em paz, eu trouxe a chave. Que chave? A chave da morte. Eu vou desvendar esse negócio aí, e a morte não vai ter poder, porque o dono da vida chegou, o autor da vida chegou. Será que você tem um minuto de glória para entregar? Será que você tem um minuto de glória para entregar aí? Pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho. Jesus me trouxe aqui para dizer: seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. O inimigo não vai destruir a sua imagem, o inimigo não vai destruir sua imagem. Essa pedra não vai cortar a sua cara, essa vergonha não vai estampar na sua cara. O clamor do monte vai ser só para orar, porque o demônio vai partir em retirada agora, 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 agora. Deserto vai ser lugar de vitória, sepulcro vai ser lugar de vitória. Você vai sair daqui com posse de bênção, posse de vitória. Você vai vestir o cinturão de vencedor, porque Jesus chegou. Eu quero chamar aqui para frente, Jesus me revelando que é verdade. Quem está sofrendo algum tipo de síndrome? Quem está passando por algum tipo de síndrome? Samuel, o que é síndrome? Eu não entendo muito de síndrome. A Raíssa vai saber falar mais que eu. Mas qualquer problema psicológico. Como assim, Samuel? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu quero chamar aqui agora. Sabe por quê? Irmão, estou falando com propriedade. Se não quiser vir, não vem. Mas sabe por quê? Segunda-feira, esse tal de síndrome do pânico quis me atacar, você acredita? Esse desgraçado do síndrome do pânico quis me atacar. Fala desgraçado porque não tem graça de Deus nenhum nesse negócio aí. É desgraça mesmo. E sabe o que acontece? Eu quase me debilitado nas agendas aqui no interior. Estou aqui no interior desde aqui para cá uns 2, 3 dias já. E vou embora na terça-feira, na quarta-feira. E o inimigo queria me paralisar para não vir aqui. Me deu, eu nunca nem tive, não me recordo de ter tido qualquer tipo de síndrome do pânico, ou ansiedade, qualquer tipo de ataque, e eu não tinha entendido o que estava acontecendo na minha vida. Aí Jesus me deu ainda uma visão de noite. E sabe o que é essa visão de noite? Um inimigo, está vindo aí uma mulher, já se aplaude, segura a pausa aí, que eu vou contar e se aplaude. Irmão, no sonho eu estava batalhando com um homem na rua, endemoniado. Sabe o que aconteceu? Cheguei perto da minha casa, fechei o portão e dobrei o joelho na sala. Nisso que eu dobrei o joelho na sala, eu olhei para trás, o homem estava tentando entrar na casa. Eu continuei de joelhos. Sabe o que aconteceu? O homem pulou em cima de mim no sonho e começou a me sufocar. Sabe por quê? A síndrome traz sufocamento. Quando você tem síndrome do pânico, você fica sem ar. Quando dá ataque à ansiedade, você fica sem ar. Pois é, eu fiquei sem ar, comecei a me sufocar. Posso fazer um batalhão aqui, sabe? Eu acordei, falei, graças a Deus era só um sonho. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui virar de lado da cama, eu não conseguia virar, sabe por quê? O demônio estava em cima de mim ainda. O demônio estava em cima de mim ainda. E detalhe, sabe onde eu estava aquele dia? Eu estava nem dormindo em casa. Estava dormindo na casa do nosso pastor Jair, meu avô. Estava dormindo lá, fui dormir lá para pegar alguns conselhos para ele, para a viagem. E eu acordei e eu não conseguia me mexer, sufocado. Comecei a clamar o sangue de Jesus com pouca voz. Como é Jesus? Jesus. Sabe o que aconteceu? Virei, olhei para cima, estava o bicho de capa preta. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu falei Jesus, desapareceu na hora. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre a síndrome, Jesus tem poder sobre a ansiedade, Jesus tem poder sobre a doença, e vai ter que sair retirada agora. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer isso aqui juntos. Você vai me ajudar a expulsar demônio. Porque tem síndrome que não é psicológica, tem síndrome que é demônio. Tem síndrome que é demônio. Esse, segunda-feira, foi demônio que ele me parar. Foi demônio que ele me parar. Mas em nome de Jesus, o negócio tem que sair retirado agora. Agora.
Então eu quero pedir à igreja, estenda suas mãos aqui para essas mulheres de Deus. As obreiras podem se preparar, que se cair, vai cair com força, porque o diabo vai sair agora. A Raíssa, eu ia chamar a Raíssa para orar mesmo. A Raíssa tem experiência com tratamentos de psicanálise, ela tem unção nas mãos. Os pastores quiserem também impor as mãos, pode impor as mãos. Se tiver missionário no ambiente, missionário Ana Flávia, se quiser colocar as mãos depois também pode colocar as mãos. Eu quero orar e primeiro eu quero convidar a igreja para repetir o que eu vou falar. Igreja, vocês estão comigo? Amém. Vamos expulsar esse negócio, sim ou não? Vocês têm fé? Sim. Tem fé? Sim. Então repita comigo. Diabo e seus demônios saiam da vida dessas mulheres. Você não vai atormentar a vida delas, porque na cabeça delas vai descer o óleo de unção, autoridade, e você vai ter que sair agora. Comece a orar. Quem fala em língua estranha pode começar a declarar: Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Sai todo espírito de síndrome do pânico, sai agora. Alabacala xarabadaia, elebracandaraga xoricalabanaia, com fogo do Senhor derramou nas minhas mãos. Eu quero declarar: queima essa síndrome agora. Oh, sente aí o fogo aí, ó. Sente o fogo aí, ó. Leva a você não tem autoridade, você não tem autoridade sobre a sua filha, você não tem autoridade sobre a filha de Deus. Ela está sentada, ela está coberta pelo sangue do Cordeiro. Eu quero orar agora. Sai agora. Teve um demônio que quis atacar essa menina aqui. Teve um demônio que foi assinar no quarto dela algumas noites passadas. Deus me mostra aqui que havia um demônio que entrou no quarto dela. Mas sabe o que o céu está gritando? Esse demônio não vai entrar mais. Não vai entrar. Não erras. Eu profetizo agora que toda a ansiedade não tá. Você não está sozinho, não. Você acha que você foi abandonada? Você acha que ninguém vai se importar? Jesus te vê. Sabe o que Deus me mostra aqui? Eu estou descendo sobre a sua cabeça agora, ó. Senta-se, olha, descendo sobre a sua cabeça. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou descer com bálsamo, e esse mal vai ter que partir. Ela tem perdido a paz dela. Vou declarar agora: sai! Em nome de Jesus, todo espírito de síndrome do pânico, sai.